Bom dia! Que lindo dia o Senhor nos dá. E é bom ter você nessa hora, sabendo que, juntamente com a sua família, ou talvez sozinho, mas nós estaremos juntos em torno da palavra, direcionados pelo Espírito Santo. E nessa manhã eu quero começar com uma poderosa palavra, um testemunho tremendo do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Lá em Romanos, queridos, essa declaração é poderosíssima para fortalecer o nosso coração. Tudo pertence a Deus. Tudo que temos é por meio de Deus. Tudo é para Deus. Tudo existe para mostrar, revelar a glória do nosso Deus. Como não servir a um Deus maravilhoso assim? Vamos começar falando com Ele? Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com esse Deus glorioso. Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus de toda a glória, Deus soberano, Deus que governa o universo e sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas para manifestar a sua majestade. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, linda manhã de domingo, agradecer pela vida, estamos aqui juntos, agradecer pela salvação em Jesus. Agradecer porque o Senhor tem propósitos para serem cumpridos por meio da nossa vida neste mundo, enquanto aqui estamos. Queremos agradecer pela oportunidade que nos é dada por meio da tecnologia para estarmos juntos em torno da palavra, louvando o Teu santo nome, ouvindo a Tua voz, orando, falando contigo, sendo capacitados pelo Espírito Santo. E diante dessa majestade do Senhor, santa majestade, nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos ao Senhor perdão. Reconhecemos que pecamos com palavras, com sentimentos, com atitudes e nos colocamos arrependidos diante do Senhor. Mas também pedimos, livra-nos de pecar contra o Senhor. É somente por Tua graça que não pecamos contra Ti. Sustenta-nos, ó Deus. A nossa parte é buscar ao Senhor, força no Senhor, clamar e pedir ao Senhor. E o Senhor ouve a nossa oração. Porque tudo aquilo que nós pedimos, segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve. E eu não tenho dúvidas de que é vontade do Senhor que nós não pequemos contra Ti. Eis nossa oração, Deus glorioso. Confiados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, depois de pensar um pouco sobre a majestade desse Deus maravilhoso, eu te convido a cantar um hino que diz: Deus seja louvado. Vamos louvar a soberania de Deus, a sua onipotência, a sua clemência, a sua fidelidade, o Deus que perdoa, queridos, o Deus que se revela ao seu povo. Vamos declarar isso? Deus seja louvado. Deus
Nós adoramos a Deus declarando a nossa confiança na sua soberania. Nós iniciamos essa semana que passou a leitura do livro de Jó, conforme nosso plano de leitura bíblica. E é um livro que fala tremendamente da soberania de Deus. E eu convido você a abrir no capítulo 12. Vou fazer a leitura dos versos de 7 a 13. Capítulo 12 do livro de Jó. O livro de Jó é um convite a louvarmos a Deus por sua soberania e seu governo sobre todas as coisas. A sua sabedoria, a sua força, o seu conselho, o seu entendimento. Vamos ler? Jó 12, a partir do verso de número 7. Veja como que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Veja que lindo, queridos. O testemunho de Jó é: pergunte para as alimárias, pergunte para as aves dos céus, fale com a terra, fale com os peixes. Todos eles vão dizer: quem fez tudo isso foi o nosso glorioso Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso nós declaramos a nossa confiança nesse Deus soberano. E vamos fazer isso cantando? Vamos cantar cânticos de louvores ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Vamos nos ajuntar, mesmo que à distância, para reservarmos um tempinho para louvarmos a Deus neste momento. Está
formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Depois de declarar com cânticos a nossa confiança nesse Deus soberano, único Deus, verdadeiro e soberano, o nosso Deus, nós vamos ouvir a palavra declarando a nossa necessidade. Eu queria que você ouvisse agora a Escritura Sagrada, a pregação da palavra, declarando a sua necessidade dessa palavra. Nessa manhã falará o nosso querido irmão Rogério Vieira, que é bacharel em teologia, está no processo para ser ordenado ao Sagrado Ministério e que Deus separou para trazer a mensagem nessa manhã. Povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, nós nos reunimos hoje para meditar na palavra do Senhor, para nos ser orientação, renovo, vida, refrigério. A mensagem de hoje está baseada no texto de Jó, capítulo 2, é o texto central e é o texto da leitura da semana. Mas antes de lermos o texto de Jó, capítulo 2, nós vamos ao profeta Ezequiel, também no livro de Gênesis, para a gente compreender melhor a história que é narrada no capítulo 2 do livro de Jó. O título do sermão é Deus soberano e bom e o sofrimento humano. Esse assunto será exposto a partir das Escrituras em 3 pontos. Primeiro ponto, Deus e a criação.
e o conhecimento do bem e do mal. O segundo ponto, o sofrimento de Jó e o conhecimento de Deus. E no terceiro ponto, o sofrimento do inocente e o conhecimento de Cristo. Vamos orar e pedir a graça de Deus sobre nós para conduzir a nossa meditação na palavra do Senhor. Deus, obrigado por esse momento que o Senhor separou para meditarmos na palavra do Senhor. Age com graça e misericórdia conosco, Senhor, para que sejamos renovados, perdoados, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Vamos então ao texto do profeta Ezequiel, capítulo 28, e vamos fazer a leitura dos versos 11 ao 19. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, dos versos 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto, ele fala do rei de Tiro, mas nós vamos perceber que ele também fala de Satanás, um querubim. E diz assim a palavra do Senhor. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e o ornamento. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras tu nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ainda na sequência da exposição do texto, vamos para o livro de Gênesis e vamos fazer a leitura de alguns versos no capítulo 2. Farei a leitura dos versos 8 e 9, depois 15 e 17, e ainda teremos algumas sequências. Gênesis capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ainda na sequência, no livro de Gênesis, capítulo 3, vou fazer a leitura do verso 1, dos versos 6 e 7 e 14 a 20. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos lá para o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Vamos para o verso 14, fazer a leitura até o verso 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizesse isto, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Imagino que vários de nós já tomamos choque algum dia. Pode ter sido um dia você foi visitar um parente e à noite não conhecia bem a casa, levantou para ir em algum cômodo e tateando, procurando a tomada, passou a mão no lugar errado e pôs a mão na tomada de energia e tomou um choque. Acordou, assustado, ficou desperto por causa do choque. Mas a gente tem também crianças que desobedecem os pais e põem o dedo na tomada e tomam um choque. Quem trabalha com energia sabe das regras de segurança, dos equipamentos de segurança, de como manusear uma rede elétrica e todos os cuidados que precisa ter. E também, por saber lidar com energia, precisa ajudar a mãe em casa, consertar a batedeira, liquidificador, arrumar uma tomada no puxadinho, precisa pegar a caixa de ferramentas e ir à casa dos avós para ajudar a arrumar os equipamentos elétricos, precisa socorrer um primo porque o videogame não liga mais de jeito nenhum. E a gente tem aqui na igreja o grupo Entre Amigos e temos vários pescadores e tem o peixe elétrico, o poraquê. A descarga do peixe elétrico pode matar um ser humano. E assim a gente vai vendo que
a energia que pode ajudar em tantas coisas, como conhecimento do bem, ela também pode causar mal. Pessoas morrem atingidas por raios. Tem país onde existe a condenação à morte numa cadeira elétrica. A gente sabe casos de torturadores que fizeram as pessoas sofrer aplicando a elas choque elétrico. Tem gente que rouba energia elétrica e imagino que alguma dessas situações nós já presenciamos, alguma delas nós vivenciamos ou conhecemos alguém que já passou por isso. Então, pergunto a vocês, como é que você tem utilizado o conhecimento do bem ou o conhecimento do mal em relação à energia elétrica? Uma outra pergunta, como é que você tem utilizado o conhecimento do bem e o conhecimento do mal em relação ao reino de Deus? Essas questões sobre sofrimento é uma das maiores questões da humanidade. Entre todas as perguntas, as mais difíceis e as sempre presentes, existe a questão do sofrimento humano. E vamos seguir para a gente ver, a partir de Gênesis, o que vai acontecendo com o homem tendo pecado, Satanás sendo amaldiçoado e o homem conhecedor do bem e do mal. Como é que Deus revela a sua providência boa ao longo da história? Na sequência da queda do homem, a gente vê o neto de Caim, Lameque, e Lameque matou um homem porque ele feriu, e matou o outro, um rapaz, porque esse lhe pisou. Isso é aplicar o conhecimento do mal, cometer um assassinato. Ainda sobre o sofrimento, Eva, pelo fato de ter pecado e trazido a condenação, a morte e o sofrimento ao mundo, ela viu o seu filho Abel morrer, assassinado pelo seu outro filho Caim. Posteriormente, Eva vai ver a revelação boa de Deus. No texto de Gênesis 4:25, Eva diz assim: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Esse filho chamado Enos. No verso 26 diz: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, com Lameque, com Eva, o sofrimento de Eva, com a alegria dela e com o fato de Enos voltar a buscar a Deus, nós vemos a aplicação do conhecimento do mal e o conhecimento do bem. E o outro personagem, Satanás, que é relatado estando no Éden, quem é Satanás? O que é que Jesus diz sobre Satanás? Em João 8, versos 44 a 45, Jesus diz sobre o diabo, sobre Satanás, o seguinte: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu, Jesus, dizendo, digo a verdade, não me credes. Então Satanás é homicida e mentiroso. Também é o nosso adversário. E Deus, com letra minúscula, deste século que cega as pessoas. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O apóstolo Pedro também vai nos ensinar sobre Satanás. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Após esses textos lidos, nós vimos que Satanás é homicida e Deus é criador. Quando fiz a leitura do texto de Ezequiel, ressaltei várias vezes que ele foi criado. Então nós não temos uma igualdade de forças do mal e do bem. Não, nós temos um Deus soberano e bom que criou Satanás. Nós temos os outros seres criados, Adão e Eva. Nós temos a natureza criada. E nós temos, da parte de Deus, uma advertência para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas informações nós tivemos nesses textos lidos. Nós temos uma informação de aplicação do conhecimento do bem, em que Enos volta a invocar a Deus. Por outro lado, aplicando o conhecimento mal, Lameque segue matando o próximo. E dos textos nós vemos que Deus fez brotar a árvore. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal é uma ação de Deus. E com isso, nós precisamos compreender alguns conceitos da criação. Existe um Deus soberano, poderoso, infinito, em que cria o homem, cria outros seres, cria a natureza e cria também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa história do conhecimento do bem e do mal, Deus fala que quando o homem comesse dessa árvore, ele seria como Deus conhecedor do bem e do mal. E nós já vimos nos relatos alguns exemplos de conhecimento do bem, conhecimento do mal. E de fato, quando o ser humano come dessa árvore, ele passa a ter conhecimento, ele passa a aprender sobre a revelação de Deus. Um fato que Adão e Eva não sabiam antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é que havia um conhecimento do bem, a boa providência de que Deus havia preparado através de um Redentor. Deus já havia escrito que haveria um Redentor, e como que a gente pode afirmar isso, a Escritura diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus já havia escrito a providência boa dele antes que o homem soubesse disso. Quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passam a conhecer a boa providência de Deus e a maldade. Exemplos de boa providência, de conhecimento do bem, um redentor para salvar. Exemplo de conhecimento do mal, o sofrimento, o homicídio. Tudo isso está relatado nos textos que nós lemos. Então, Deus conhece o mal porque Deus criou a árvore, mas Deus não experimenta o mal. Existe uma diferença muito grande. Por outro lado, Satanás, Adão e Eva, e nós provamos, nós praticamos o conhecimento do mal. E esses conceitos são extremamente importantes para a gente saber que a existência de um Deus soberano, infinito, não afasta a existência do mal ou a existência do sofrimento. O sofrimento e a morte entrou na criação por desobediência do ser humano. Esse é o motivo da existência do sofrimento. E esses conceitos são importantes porque eles nos dão força para caminhar no dia a dia, nos dão clareza de pensamento, compreensão acerca da boa revelação de Deus. E é importante porque nós temos ensinamentos contrários a esse, sobre esse assunto extremamente importante, o sofrimento. A linha de pensamento
moralista diz que a causa do sofrimento é o pecado. Nesse ponto está correto. Contudo, diz que a solução para o pecado é fazer o bem. E se fazendo o bem, tem uma bênção eterna. Outro ensino equivocado, contrário às Escrituras, é o da autotranscendência. Ele considera que o sofrimento é uma ilusão e procura se livrar do sofrimento se desapegando às coisas. Com esse ato obtém uma iluminação, uma ascendência e vai ser livre do sofrimento. Uma outra linha de pensamento é a fatalista, que considera que a causa do sofrimento é o destino, uma força solta. E se você perseverar contra esse destino, com força, obterá glória e honra. Nós ainda temos uma linha de pensamento dualista, que diz que o sofrimento ocorre em razão de um conflito cósmico. E para superar esse conflito cósmico, precisa ser puro e fiel. Com essas atitudes puras e fiéis, se obtém o triunfo da luz. Nós temos ainda uma quinta linha de raciocínio, que é a secular, que diz que a causa do sofrimento é o acaso. Para superar o sofrimento, precisa usar as ferramentas, usar a técnica. E com isso vai obter uma sociedade melhor. Contudo, nós sabemos que essas 5 linhas de raciocínio, elas são diferentes da Escritura, elas são contrárias à Escritura. Acerca da pergunta, um Deus soberano e o sofrimento, esse assunto já foi superado há anos pela filosofia. O filósofo Alvin Plantinga já expôs e explicou a existência de um Deus soberano, a criação dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o sofrimento e que esses fatos eles não são excludentes. E explicando sobre esses 5 linhas de raciocínio que nós temos na Escritura, a partir do livro de Gênesis que nós lemos, já nesses pontos, nós podemos ver que a causa do sofrimento é o pecado do ser humano e a ação de Satanás. Isso ocorreu pela desobediência do ser humano. A resposta que Deus deu, já no livro de Gênesis, é que o descendente feriria a cabeça da serpente de Satanás. Então, a resposta ao sofrimento e à morte é um redentor providenciado por Deus. Esse é o único que pode redimir o homem dos seus pecados e da morte eterna. E o desfecho é esse redentor vencendo o mal. Mas nós vamos seguir nessa história e contar mais sobre esse Deus soberano e o conhecimento. E agora nós vamos para o texto base, que é o texto do livro de Jó, capítulo 2. Vou fazer a leitura inicialmente dos versos 1 a 7. Nesse ponto, o título é O Sofrimento de Jó e o Conhecimento de Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 2, dos versos 1 a 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás:
eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. O sofrimento continua na criação. E esse texto relata o que está ocorrendo com Jó. Para se ter ideia sobre o sofrimento de Jó, vamos ler a continuidade do texto, capítulo 2, dos versos 11 a 13, como é que os amigos de Jó o encontram. O texto diz assim, sobre os amigos de Jó: combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos e, não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhuma palavra dizia, pois viam que a dor era muito grande. Esse é o sofrimento de Jó. Verso 2,8 diz que ele, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Essa é a situação dolorida de Jó, o sofrimento que ele passa. Contudo, nós vimos no texto que Deus fala sobre Jó que ele é íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E ainda nesse cenário, nós vemos na continuidade, no verso 9, a esposa de Jó fala para ele: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Essa é a situação muito difícil de Jó. Imagino que algum tipo de sofrimento você já passou, ou conhece alguém que já passou por algum tipo de sofrimento. E esse sofrimento no corpo, ele também se estende para a mente, para a alma, pode ser um sofrimento psíquico, um sofrimento da alma. Pode ser problema entre bons pais e filhos maus, ou entre pais maus e filhos bons. São muitas as situações de sofrimento. E nessa situação em que Deus fala que Jó é bom, íntegro e reto, mas sofre, volta aquela pergunta, e nós precisamos esclarecê-la um pouco mais. Como é que pessoas boas sofrem? A gente já viu e já sabemos a resposta, mas vamos aprofundar nessa questão, porque os amigos de Jó, vendo isso, perguntam ou indagam na sua mente como que ele está sofrendo. E a resposta vai ser porque ele fez alguma coisa errada. Esse é o pensamento dos amigos de Jó. Muitas vezes esse é o nosso pensamento, mas é um pensamento equivocado, se a gente olhar as Escrituras. Jesus lança luz sobre essa questão, porque era a indagação dos seus discípulos também. Eles estão andando e vem um homem cego, e diz o texto das Escrituras em João 9, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então esse é o pensamento corrente de que pessoas boas não sofrem, ou quando isso ocorre, ficamos assustados e perguntamos: como pode acontecer de uma pessoa boa sofrer? Nós precisamos compreender então o sofrimento pelo menos em 2 faces. Nós temos o pecado original, narrado no livro de Gênesis, e no texto de Romanos diz que todos pecaram. Então nós temos a informação de que as consequências do pecado se estendem a todos, e por causa desse pecado original,
existe o sofrimento e a maldade. E nós temos também uma outra face do sofrimento, que é aquele que ocorre diretamente pelos atos praticados. Ora, no texto de Jó e no texto desse cego relatado por Jesus, nós vemos que tanto o cego quanto o Jó não tiveram culpa direta em relação ao fato. Jó não teve culpa direta em relação ao sofrimento que Satanás lhe causa. E esse cego também não teve culpa por nascer cego. Então, o que nós enxergamos é que essas situações, elas decorrem de todo o conhecimento do bem e do mal que Deus tem desde a eternidade, do conhecimento que Deus escreveu sobre esse Redentor para redimir a criação do sofrimento. E esse sofrimento de pessoas íntegras e corretas, ele decorre da queda do homem, da desobediência do homem. Existem outros fatos que são pela prática em si. Pessoas que sofrem porque geram guerra. Nós temos pessoas que sofrem de modo inocente também por causa da guerra. Mas nós precisamos compreender que um sofrimento dos inocentes decorre do grande plano de Deus, da ordenança de Deus para que o homem não desobedecesse. E com a desobediência entra a morte e o sofrimento. E isso gera, inclusive, sofrimento em pessoas inocentes. E essa é uma narrativa que vai se completando no livro de Jó acerca do livro de Gênesis também. Os personagens presentes em Gênesis são Deus, Satanás, o ser humano. No livro de Jó, o texto novamente relata Deus soberano, Satanás e o ser humano. E nós vemos que Jó, mesmo sendo bom, íntegro e reto em relação às atitudes dele para com o próximo e para com a sociedade, ainda assim ele sofre. Mas nós sabemos pela grande história que isso decorre do pecado e da desobediência original. Mas avançando no livro de Jó, a gente vai perceber que Jó, ao longo do livro, com várias indagações, semelhante à que a gente faz, e Jó pergunta a Deus várias vezes por que Deus está fazendo ele sofrer. Os discípulos de Jesus perguntam por que aquele cego nasceu daquela forma. Nós hoje perguntamos sobre o sofrimento, mas a resposta ao longo do livro de Jó e de toda a revelação de Deus, a revelação progressiva de todo o bem e todo o mal existente, Deus inicialmente nos mostra que Ele, pela sua boa providência, que Ele vai nos dar um Redentor, e Ele nos mostra que pessoas boas como Jó podem sofrer. A realidade de que Jó, mesmo sendo íntegro e reto, é um pecador, ele oferecia sacrifícios pedindo perdão. Ele fazia isso pelos seus filhos, e a postura dele diante de Deus nos faz ver que ele teme a Deus, como a atitude de um pecador, em razão do pecado original. Quando Jó vai aprendendo sobre toda essa grande revelação e progressiva revelação sobre o conhecimento de Deus, chega no capítulo 42 do livro de Jó. Então Jó aprendendo de Deus, porque Deus passa a fazer perguntas para Jó que Jó não tem como responder, e Deus mostra toda a sua grande criação. Então, no capítulo 42, Jó se prostra diante de Deus e diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Percebem que mesmo um homem inocente diz que não conhecia completamente a Deus, e quando passa a conhecê-lo, fala das coisas maravilhosas de Deus.
à medida que Deus vai revelando toda a sua bondade e todos os seus planos, e que passamos a ler isso nas Escrituras e a conhecer esse Deus bom no meio de uma criação caída e com sofrimento, nós paramos diante de Deus e reconhecemos que há conhecimento que não temos ainda, que ainda estamos aprendendo. Conhecimento sobre o Deus maravilhoso. E uma vez resolvida a questão de que pessoas boas podem sofrer, nós vamos passar ao terceiro ponto, que é o sofrimento do inocente e o conhecimento de Cristo. Sobre o sofrimento de pessoas que não geraram causa, nós temos um acontecimento sobre a escola base em São Paulo, em 1994. O casal, dono da escola e o motorista foram acusados de abuso sexual de crianças. E a imprensa rapidamente divulgou essa notícia e a escola foi à falência, as pessoas se colocaram contra esse casal e esse motorista, e isso gerou um grande impacto na sociedade e repulsa e ações agressivas contra esse casal e esse motorista. E depois se descobriu que nada daquilo era realidade. A vida dessas pessoas foi devastada por causa de uma notícia falsa. E nós vemos isso também na vida de Jó. Jó tinha inicialmente uma boa fama na sociedade, mas depois nem as crianças o respeitavam. O texto de Jó 19:18 diz assim: até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Essas são situações de sofrimento de pessoas corretas. Você já deve ter visto isso, ou às vezes até já passou por isso. Talvez alguém próximo que era muito bonzinho, todo mundo via como bom, e você é uma pessoa normal, que faz coisas boas e faz algumas erradas, e às vezes leva a culpa porque aquele sempre fez coisas boas e não faria o errado. E por algum motivo recai sobre você. Algum colega de escola que aprontou, que colou e acabou a culpa recaindo sobre você, você ficou com a nota baixa e não teve como demonstrar que não tinha culpa. Uma amiga vê uma situação e compreende de forma errada, e outra pessoa vem e incita, e a amizade acaba por causa de algo que não ocorreu. Você já pode ter emprestado um livro que nunca foi devolvido, uma máquina de cortar grama, uma máquina de costura, as suas ferramentas. Você pode ter sido fiador em um aluguel e depois não recebeu. Você pode estar ajudando na linha de frente de combate ao coronavírus com uma atitude boa e eventualmente ter um dos seus queridos contaminados. São pessoas que agem com bondade e mesmo assim encontram sofrimento. Por outro lado, nós como pecadores, podemos ser as pessoas que geraram todo esse sofrimento. Em algum momento, algum desses atos pode ser que nós os tenhamos praticado. Então nós sofremos e nós também geramos sofrimento porque nós somos pecadores por causa do primeiro pecado de Adão e Eva. Uma forma também simples da gente entender a comunicação do pecado de Adão e Eva é que eles são os nossos ascendentes e sem eles nós não teríamos nascido. Então o sofrimento está nessa situação do ser humano agindo com maldade e bondade. Spurgeon, sobre o sofrimento, diz assim: estou certo de que meus irmãos estão frequentemente em tribulações. A vida inteira deles é rastejar-se para sair de um pântano de desânimo e afundar em outro. Você teve muitas perdas nos negócios, nada mais além de perdas, talvez. Você teve muitas cruzes, privações,
lutos, nada prospera com você. Isso, contudo, não é sinal, amados, de que você não é um filho de Deus. Lembre-se que nenhuma de suas provações pode provar que você é um homem perdido. Não é assim. O povo de Deus, pelas Escrituras, vai ser resgatado pelo Redentor inocente que Deus prometeu. E vamos ver algumas coisas semelhantes e diferenças entre Jó, homem íntegro e reto, mas participante do pecado original, e Jesus, o único inocente, o único redentor do homem. Sobre Jó, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente não o atinja, Jó é íntegro e reto. A gente vê Deus conversando com Satanás sobre a vida de Jó, mas também em Mateus 4:1, a gente vê: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus conversa com Satanás e Satanás atinge a vida de Jó. A gente vê aqui o Espírito Santo conduzindo Jesus para ser tentado pelo diabo. A gente vê Jó dizendo no capítulo 42 que não conhecia tudo. Falou de coisas que ele não conhecia. Por outro lado, nós vemos Jesus dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No capítulo 42, Deus diz para Jó orar pelos seus amigos. E Deus ouve a oração de Jó e abençoa-os. A gente também vê Jesus orando pelos filhos de Deus. Nós vemos situações de falsidade em relação a Jesus. São as fake news desde o Novo Testamento. Aliás, no caso de Jó, desde o Antigo Testamento. E o que acontecia? Próximo à condenação de Jesus, Marcos 14 diz assim: testificavam falsamente. No verso 66 de Mateus 26 diz assim: que vos parece? Responderam eles sobre Jesus: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Nós vemos notícias falsas sobre Jesus, nós vemos o único inocente redentor sofrendo, até que chega o momento da morte de Jesus. O texto de Lucas 23 diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Jesus é o único inocente e sem pecado. O texto de Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês lembram da afirmação inicial sobre o conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva ainda não tinham antes de comer o fruto? Deus já havia escrito sobre o Redentor, mas Adão e Eva e nós vamos conhecendo toda a revelação progressiva do bem e do mal ao longo da história. A boa revelação de Deus. O conhecimento sobre Deus. O apóstolo Paulo diz sobre Cristo: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele segue em 2 Coríntios e diz: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação
do conhecimento da glória de Deus. Em Filipenses 3, ele fala, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Em Colossenses 2,9, ele diz sobre Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o que nós vemos é que Deus, em Jesus, revelou todo o conhecimento da providência bondosa de Deus. Todo o amor de Deus em meio ao caos de sofrimento. Jesus, sendo inocente, sofreu. O texto de Isaías 53 diz que Jesus era desprezado e o mais rejeitado, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus sofreu sendo inocente. Fala que as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E por esse fato é que nós temos paz com Deus. Então o amor de Deus soberano nesse mundo de sofrimento é estampado em Jesus, o sofrimento de um inocente. Jesus esteve aqui na terra, Ele pisou o chão que nós pisamos, Ele conhece o sofrimento que nós temos. Jesus intercede por nós, Ele nos socorre. E para concluir sobre todo esse aprendizado, sobre um Deus soberano, sobre o sofrimento de pessoas corretas, sobre o sofrimento do único inocente, a redenção, e sobre a prática desses atos, nós podemos sintetizar em que a vinda de Cristo foi o ápice da providência, da entrega da bondade de Deus na criação. A vinda de Cristo é o maior evento que foi revelado ao ser humano como conhecimento do bem que já era sabido por Deus, mesmo antes do homem não saber disso. As Escrituras mostram isso ao revelar que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Isso significa, em outras palavras, que Deus escreveu a morte de Jesus antes dela ocorrer, antes dela ser conhecida do ser humano. E Jesus confirma isso várias vezes nas Escrituras. Esses fatos escritos na Bíblia, antes deles ocorrerem, que Jesus é Deus Filho, nasceu da Virgem Maria, como homem, sofreu na cruz e morreu, sendo inocente, exatamente como era do conhecimento do bem que Deus haveria de fazer ao homem. Satanás e o ser humano, orgulhosos e desobedientes, violaram a lei de Deus. Adão e Eva são os responsáveis originais pela morte e sofrimento, e nós herdamos esse pecado original e sofremos e morremos. O efeito da morte e sofrimento na vida humana, inclusive das pessoas que sofrem, sem culpa direta com esse fato, e sem culpa direta com algum fato do seu dia a dia, decorre primeiro da desobediência de Adão e Eva no Éden. Além da revelação desses acontecimentos nas Escrituras, o fato que nos auxilia a compreensão é de que eles são os nossos ascendentes, sem eles nós não viveríamos. Eles nos geraram. E sobre o conhecimento do bem e do mal, sim, o ser humano vai avançando no conhecimento do bem. A ciência, a pesquisa sobre coisas pequeninas, microscópicas e também do grande cosmos, produção de alimentos, a medicina que salva vidas e alivia o sofrimento, o conhecimento sobre o espaço sideral, e ao mesmo tempo o homem é capaz de colocar todo o espaço na tela de um celular. Sim, o ser humano avança no conhecimento do bem, da revelação progressiva de Deus em Jesus,
por outro lado, também avança no conhecimento do mal. Para resumir, na Segunda Guerra Mundial, cientistas fraturavam os ossos das pessoas várias vezes para ver como é que eles se recuperavam. Famílias foram dizimadas. Guerras cruéis, devastadoras. Crianças inocentes e alheias às disputas de dinheiro e poder morreram nas guerras. Esse sofrimento no dia a dia, a morte, a maldade individual de cada um de nós, a maldade de um adversário mentiroso e assassino, Satanás, presentes na criação, é parte do conhecimento do mal que obtivemos quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas pelos textos também nós aprendemos que Jesus é o Redentor. Ele já veio uma vez. Ele virá uma segunda vez, glorificado, e vencerá a morte. E nós seremos glorificados como Ele. Esse fato completa a revelação progressiva de Deus acerca do conhecimento do bem, como está nas Escrituras. Em Jesus temos o completo conhecimento do bem, providenciado por Deus. Jesus, sendo o único inocente, sofreu pelos erros de pecadores como nós. Povo amado de Deus, Igreja de Jesus, o Senhor é Pai amoroso e escreveu essa redenção. Jesus conhece as nossas dores. Ele sofreu como nós. Deus não está distante, Deus conhece as nossas dores. Jesus, mais do que nos socorre, Ele é o único que nos salva da morte eterna. Glória a Deus por tão grande bondade, motivo de alegria e imenso louvor, principalmente em dias difíceis. Assim como Jó fez, somos convidados a experimentar e ver Deus e sua bondade e refrigério que Ele nos dá. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados a Jesus, Deus Filho, único Salvador e Redentor eterno. Vamos permanecer com fé na providência maravilhosa e amorosa de Deus Pai. Deus Espírito, Senhor soberano, realiza a nossa santificação e essa boa obra, e vamos desfrutar a comunhão viva com o Espírito Santo. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Jesus. Continua conosco. Bendito Deus é o Senhor, em Jesus, por tão grande redenção. Amém. Nós anunciamos o Evangelho dependendo totalmente do Deus de toda salvação. Queridos, esse momento de intercessão, eu quero convidar você, se você quiser abrir, em Jó 33. 2 versículos eu quero ler, o verso 4 e o verso 14. Jó 33, 4 e 14. O texto bíblico nos convida à oração a partir da nossa consciência de quem é Deus, de quem nós somos e da nossa confiança nele. Veja, Jó 33, verso 4 diz: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Consciência de ter sido criado por Deus, o Todo-Poderoso me fez, o Espírito de Deus me fez, mas o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, a consciência de que se é sustentado por Deus. Se eu estou aqui, você está aí, nós estamos juntos nessa hora, é porque Deus nos dá vida. Agora veja o verso 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. E agora nós vemos a consciência de que Deus fala, mas que nós temos dificuldades para estarmos atentos, entendermos, prestarmos atenção no que Ele está falando. E veja, Deus está falando conosco nesse tempo de pandemia, mostrando e revelando a sua soberania. E eu e você somos convidados a ter atenção a isso. Eu convido você a orar, colocando a nossa nação, o mundo, a nossa vida como Igreja Presbiteriana de Brasília
Temos enfrentado momentos difíceis, não apenas por causa do distanciamento social, o impedimento de estarmos juntos, mas também por lutas, tentações, pecados que precisam de serem tratados pelo nosso Deus, perdoados, para que sejamos fortalecidos assim. Então, vamos orar. Convido você para esse tempo de oração. Vou dar alguns instantes e daqui a pouco eu oro. Senhor, nos unimos como igreja, como povo do Senhor em oração nessa hora, conscientes de que somos totalmente dependentes do Senhor. Não temos forças em nós mesmos, a não ser que o Senhor nos dê essa força. Colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração, às vezes cheio de medo, coração ansioso, um coração incrédulo, e pedimos a Deus, trata nosso coração, encha-nos de confiança, de paciência para aguardarmos o que o Senhor está fazendo e termos esse tempo também de aprendizado. Jesus Cristo, modela-nos a semelhança de Ti mesmo. Espírito Santo, capacita-nos na proclamação do Evangelho, na intercessão, como fizemos agora pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa igreja, pela nossa família, mas pelo mundo inteiro, o mundo que o Senhor criou, fez para sua própria glória. Tem misericórdia, Deus. Oramos para que cada um dos Teus propósitos se cumpram e isso redunde em honra, glória, louvor ao Teu nome. Os Teus eleitos sejam salvos, redimidos, resgatados da condenação eterna e os Seus discípulos cresçam à semelhança de Jesus Cristo. Nós precisamos do Senhor e pedimos, Pai, que desse amor derramado sobre nós, que nos alcançou e nos sustenta, seja também o amor que nós vamos mostrar, o amor que nós vamos anunciar, o amor que nós vamos dedicar uns aos outros, como povo do Senhor. Queremos ser reconhecidos como os discípulos de Jesus Cristo por causa do amor dele presente em nós. Por isso, pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar esse hino? É o hino do mês, Amor no Lar. Um hino que nos convida a refletir sobre o amor de Deus, mas também o exercício do amor no lar. Eu sei que talvez você esteja enfrentando lutas nesse tempo, né? Muito tempo junto com os filhos, com as crianças, muitas tarefas, com o esposo, com a esposa, mas o amor está presente no lar, a família que Deus criou e Ele mesmo derrama desse amor. Vamos cantar essa verdade. Quando reina
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre a Igreja de Jesus, espalhado por esse mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Eu tenho alguns breves avisos e pretendo ser bem breve mesmo. Primeiro, eu quero perguntar como é que foi sua semana. Espero que você tenha não apenas feito ligações, contato com outras pessoas, irmãos na fé, testemunhando do Evangelho, compartilhando, perguntando como está, fazendo uma oração, mas espero de todo o coração que você tenha recebido ligação também de alguém orando com você, compartilhando algo da palavra com você. O Conselho continua fazendo esse trabalho. Enquanto estivermos no distanciamento social, nós vamos continuar ligando, entrando em contato para ver como que você está, cuidar do seu coração, fazer uma oração e também esperamos receber isso de vocês. Então, continuemos firmes, dedicando esse tempo de distanciamento ainda, nos colocando diante do Senhor e também na comunhão uns com os outros. Eu quero agradecer a você, membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, por toda a fidelidade, por toda a generosidade que Deus tem trazido a você e você tem dado testemunho disso. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 9, versos 10 e 11, diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Deus multiplica na sua vida para que você seja generoso e a sua generosidade dê glória a Deus. Deus seja louvado por causa disso. Nós temos atendido várias pessoas, tanto da sede, famílias, melhor dizendo, tanto da sede quanto das congregações. E isso graças à fidelidade e à generosidade de cada um de nós, membros da Igreja Presbiteriana de Brasília. Sei que Deus tem derramado sobre a sua vida e continuará fazendo para que você seja generoso. Eu tenho uma palavra para você que tem enfrentado dificuldades para entregar dízimo ou até mesmo a sua oferta porque perdeu a sua renda. Continue confiando no Senhor, nós temos orado ao Senhor e cremos que Ele está cuidando de você, como ouvimos nessa manhã, um Deus soberano, que não está apenas preocupado e atento com o nosso sofrimento, mas qualquer sofrimento de qualquer ordem e ter dificuldades para conseguir os seus recursos financeiros também é um sofrimento. E confie no Senhor, Ele está cuidando de você e como corpo, família, nós estamos aqui também para ajudar no que for necessário. Nós temos trabalhado nessa direção, a Junta está atenta, o Fundo de Apoio Emergencial tem sido usado para isso, então você pode buscar socorro junto aos pastores, presbíteros ou diáconos que nós vamos ajudar você, ok? Pai e mãe, eu quero incentivar você a pegar essa história que você ouviu hoje, do sermão da manhã, sobre Jó, e conversar com seus filhos. Os seus filhos também estão sofrendo e eles precisam entender esse sofrimento. Então, na linguagem do filho, fale para ele sobre como que Deus lida, como que Deus permite o sofrimento e como que Deus está conosco no sofrimento a partir do que você ouviu nessa manhã, tá bom? Peço que você ore por nós, o conselho estará reunido amanhã novamente para tratarmos de assuntos concernentes à realidade vivida ainda na nossa igreja e também relacionado ao comunicado que os membros da Igreja Presbiteriana de Brasília receberam. Um comunicado reservado, restrito aos membros da igreja e nós continuamos tratando dessa questão,
peço a você que recebeu o comunicado, que tenha em mente que esse é um tempo de lamento, um tempo de tristeza, é um tempo de sofrimento com quem está sofrendo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos ensina isso. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Então esse é o momento de intensificarmos a nossa oração, a nossa intercessão, cuidar do nosso próprio coração para sermos instrumentos para ajudar quem está necessitado nessa hora. Então, se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com um dos pastores ou um dos presbíteros que nós estamos prontos para ajudar você. Nós seguimos aqui, terminando aqui, você tem as informações sobre as nossas transmissões e também as informações para você poder fazer sua transferência bancária e assim investir no reino do Senhor. Até logo mais à noite, com a graça de Deus. Hoje nós vamos ouvir a mensagem em Marcos 6, a partir do verso 45 até o verso 52. Quero convidar você a ler esse texto antes da noite, meditar, deixar Deus falar o seu coração e à noite eu estarei aqui compartilhando sobre essa verdade bíblica.